E tem novidades sobre esse assunto. Mesmo antes do protesto ser realizado esta manhã, o governo do estado havia voltado atrás na decisão de retomar a cobrança do ICMS de alguns produtos e aumentar a alíquota de outros que incidem diretamente na produção rural, viu? Por isso, nós vamos receber aqui ao vivo, o secretário estadual da Agricultura, Gustavo Junqueira, que está no Palácio dos Bandeirantes. Fala agora ao vivo com a gente. Secretário, boa tarde. Seja bem-vindo ao SBT Interior, primeira edição. Boa tarde, um prazer vocês aqui trazer mais informação e transparência do processo. Isso mesmo. Como nós estamos falando sobre esse assunto, secretário, essa manifestação que ganhou força em muitas cidades do estado, a primeira pergunta que eu começo fazendo é por que, o que levou o governo a recuar naquela primeira decisão? Bom, na verdade, não vem acontecendo há bastante tempo, é um tema importante dentro do governo. O governador tem uma responsabilidade sobre a gestão das finanças do estado. É uma responsabilidade grande e que, à luz da pandemia, se mostrou bastante complicado, ou seja, criou um déficit nas contas do governo ao longo do ano de 2020. Esse déficit, de alguma maneira, precisa ser coberto, seja com mais receitas, seja com menos despesas. O que nós ponderamos e tem sido uma conversa contínua é que o agronegócio é um gerador de riquezas, é um gerador de empregos e que, portanto, ele, como um setor muito importante, essencial, na verdade, ao longo de todo o ano de 2020, se mostrou muito relevante e um porto seguro para a população, para que os alimentos sempre estivessem disponíveis à população nesse momento de incerteza, que o setor da produção de alimentos não poderia ser onerado nesse momento, porque isso poderia causar, sem dúvida alguma, uma alteração não esperada dentro do sistema produtivo, que é um sistema produtivo bastante longo, uma cadeia muito longa de produção. É uma cadeia muito variada, tem produtores pequenos, produtores médios, agricultura familiar, grandes empresas, mas que, de maneira geral, você tem um efeito nos preços fundamentalmente baseado nos custos que são conhecidos. E, secretário, essa margem do produtor e, portanto, afetar o abastecimento de alimentos. Então, o governador levou tudo isso em consideração para que, nesse momento, ele avaliasse que não é o momento adequado para que fosse introduzido um novo custo à produção. Uhum. Ô, secretário, e exatamente em quais produtos, em quais produtos o governo decidiu, então, manter a isenção do ICMS, para deixar o pessoal de casa, para essa informação ficar bem clara? Quais foram os produtos? O governador deixou muito claro ontem, em uma reunião, e na sequência da reunião, ele divulgou uma nota que exprime muito bem, ou seja, toda a produção de alimentos está protegida pela não incidência de tributação. Como é que isso se dá? Quais alimentos entram, quais não entram? Isso se dá atuando diretamente na base dos custos, que fundamentalmente os insumos agropecuários e a energia elétrica, ou seja, o produto que é produzido, ele precisa de semente, ele precisa de fertilizante, ele precisa de adubo, ele precisa de energia elétrica para irrigação, para o resfriamento do leite. Então, essa base toda atinge todos os produtores rurais, atinge todos os alimentos. Então, foi aí que nós atuamos, ou seja, não fazendo com que haja uma incidência de impostos nessa cadeia produtiva. Tá certo, secretário. Eu agradeço
esses esclarecimentos. A gente viu que teve agora, né, a gente viu a imagem travando um pouquinho, mas ficou bem explicativo. Mas a gente vai continuar o nosso assunto, porque a gente quer saber, você falou sobre os produtos, então, que se mantém aí com isenção, mas o governador, ele pode voltar atrás dessa decisão? Tem um tempo para essa decisão continuar, ser voltada, é temporária? Tem um prazo para isso mudar? Não, o governador, obviamente, passou a determinação para a equipe econômica que faça os devidos ajustes no decreto para que os alimentos, os insumos agropecuários, a energia elétrica, ou seja, toda a base de alimentação, né, do povo de São Paulo não seja onerado. O governador tem essa autoridade, tem esse poder e já transmitiu isso para a sua equipe, que está trabalhando agora na confecção desse decreto. E isso é uma revogação de fato, ela não há um prazo para isso voltar ou não, realmente o governador toma a decisão de manter o setor da produção de alimentos como ele era antes dessa lei ter sido aprovada. Então, de fato, a gente volta no momento anterior e o produtor rural pode ficar tranquilo, continuar operando aí. E principalmente os consumidores de baixa renda terão os produtos ordenados por um custo adicional, por uma taxação. E essa preocupação, a preocupação que o governador tem tanto com alimentos quanto com os medicamentos genéricos, que são também muito importantes nesse momento para trazer a segurança, né, para trazer um porto seguro para o cidadão. Essa é a preocupação do governador. Tá certo, secretário estadual da Agricultura, Gustavo Junqueira, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela participação e até a próxima, secretário. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.